Boa tarde a todos. Permitam-me que, evitando todos os vocativos que já foram feitos, na pessoa dos nossos anfitriões, o Dr. Miguel Guimarães, Presidente da Secção Regional do Norte, e a Dra. Guilhermina Rego, Vice-Presidente da Câmara do Porto, e na pessoa do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, cumprimento toda a gente num grande abraço de amizade e bem-vindos ao Congresso Nacional da Ordem dos Médicos. Eu não escrevi nada porque já sabia que o Dr. Miguel Guimarães iria dizer tudo e bem. Portanto, eu não precisava de escrever nada, faço minhas as palavras dele. Queria começar por dizer que optámos por iniciar o Congresso com o hino de Portugal por uma razão muito simbólica. Os portugueses têm pouco orgulho nos seus símbolos nacionais. São pouco nacionalistas no sentido positivo da palavra. E orgulharmos-nos dos nossos símbolos nacionais é orgulharmos-nos do nosso país e é orgulharmos-nos daquilo que nós somos e daquilo que nós poderemos ser se fizermos por isso. Portanto, eu estou convicto que o Congresso Nacional da Ordem dos Médicos passará a iniciar sempre com o nosso hino nacional e espero que mais iniciativas que sejam desenvolvidas por entidades oficiais ou não oficiais que se iniciem com o hino nacional, que a todos nos deve unir, orgulhar e motivar. Somos portugueses, fizemos a primeira globalização mundial, não soubermos aproveitarmos bem dela, mas temos aqui, e hoje tivemos aqui de manhã, a reunião da Comunidade Médica de Língua Portuguesa, e queria saudar todos os bastonários dos países de língua portuguesa aqui presentes, que foi uma reunião de grande amizade, de aprofundamento de relações e que nos vai permitir assinar, ainda durante esta sessão de abertura, convénios de cooperação na área da formação pós-graduada, cooperação bilateral, com todos os países de expressão portuguesa, alguns nesta sessão de abertura, outros que se mantêm até ao fim na sessão de encerramento, que irá decorrer, pensamos, já com a presença do novo Ministro da Saúde. Queria também saudar naturalmente aqui o ainda, não por muito tempo, mas ainda Ministro da Saúde, Dr. Leal da Costa, que tinha confirmado a sua presença na sessão de abertura deste Congresso, mas pela coincidência da tomada de posse do seu sucessor, e estando e bem, acho que é um ato de dignidade presentes nessa tomada de posse, lhe foi completamente impossível estar aqui nesta sessão de abertura. Senão teríamos a curiosidade de termos um Congresso a abrir com o Ministro da Saúde e a encerrar com outro Ministro da Saúde. Enfim, seria certamente um facto histórico e único. Mas foi só mesmo por impossibilidade formal que o Dr. Leal da Costa não esteve presente neste Congresso. Aliás, o seu primeiro ato público foi a presença no Congresso Nacional da Ordem dos Farmacêuticos e, enfim, seria o seu último ato público no Congresso Nacional da Ordem dos Médicos. Portanto, naturalmente, que lhe endereço aqui os meus cumprimentos, os agradecimentos pela disponibilidade de estar presente e lhe desejo que no futuro, regressando às nossas fileiras como médico, possa participar em futuros congressos da Ordem dos Médicos exatamente nessa condição ou, eventualmente, noutra qualquer que possa vir eventualmente a desempenhar. Nós, não foi por acaso também que decidimos pela temática do ato médico na organização deste Congresso. E porquê? Porque nós consideramos absolutamente essencial definir, defender a qualidade e preservar a dignidade do ato médico. Definir o ato médico é absolutamente fundamental, não tanto para os médicos, que continuarão sempre a desempenhar aquelas que são as suas competências, mas para os doentes. E neste mundo cada vez mais McDonaldizado em que vivemos, em que a medicina se está a transformar numa espécie de prestação de serviços de McDonald's aos doentes. Aliás, é um tema
esta expressão não é inventada por mim, é uma questão que está em discussão nos Estados Unidos, evitar a McDonaldização da medicina na prestação de cuidados de saúde aos doentes, para preservar a sua humanidade. Definir o ato médico é proteger os doentes do exercício ilegal da medicina, é permitir que outros que não nós, porque não seria a Ordem dos Médicos a ter essa competência, possam, se assim entenderem adequado, instituir penalizações jurídicas pelo exercício ilegal da medicina, preservando os doentes desse mesmo exercício ilegal. E quando todas as profissões da área da saúde, até as não convencionais, estão e bem devidamente regulamentadas, porque a regulamentação é essencial para evitar uma selva por ausência jurídica de definição dos conteúdos próprios de cada profissão, e existindo têm que estar regulamentadas para que, mais uma vez, os cidadãos sejam protegidos de quem deles pretenda abusar. Portanto, nós vamos insistir na definição do ato médico, até porque, tendo surgido algumas dúvidas sobre exatamente as competências do exercício da medicina, já interpelámos o Sr. Presidente da República, o Sr. Presidente da Assembleia da República, no sentido de promover uma clarificação, e isso é talvez um dos principais fatores que tem feito com que os médicos portugueses estejam a emigrar para outros países mais desenvolvidos, que reconhecem a qualidade da nossa formação, a qualidade e a capacidade de adaptação dos portugueses, e neste caso dos médicos portugueses, e por isso privilegiam a sua contratação. Infelizmente, o que nos dizem esses colegas é que emigram não é só por razões financeiras, é por questões de dignidade do exercício da profissão e das condições do exercício da profissão. Portanto, nós temos e dedicamos todo este congresso a discutir a definição, a qualidade e a dignidade do ato médico, e devo dizer que deposito esperanças no futuro governo para que estas questões sejam colocadas com seriedade e com frontalidade em cima da mesa. É evidente que sempre que um novo governo toma posse, sempre que uma equipa muda, renova-se a esperança de um futuro melhor. Enfim, eu penso que temos redobrado as justificações para ter esperança num futuro melhor, porque, à partida, temos um governo com maiores preocupações sociais. E a verdade é que as questões sociais são absolutamente determinantes também nas questões da saúde. Aliás, o atual presidente da Associação Médica Mundial, o professor Michael Marmot, tem como finalidade principal a luta contra as desigualdades sociais na prestação dos serviços de saúde. As desigualdades de acesso são um fator de risco de doença. E uma das melhores formas de fazer prevenção da doença e de termos um Ministério da Saúde que se preocupe mais com a preservação da saúde do que com o tratamento, muitas vezes insuficiente, da doença, é exatamente lutar contra as desigualdades sociais. Quando, por exemplo, hoje está demonstrado que a pobreza na infância afeta o desenvolvimento estrutural do cérebro e condiciona as crianças pobres para toda a vida e que, por conseguinte, não nascem com as mesmas oportunidades e, além disso, vão ser adultos mais doentes e, portanto, mais carentes de apoios sociais e mais carentes de despesas em saúde. A melhor forma de prevenir em saúde é lutar contra as desigualdades sociais, e a verdade é que a imposição de medidas de austeridade em Portugal condicionou o agravamento das desigualdades sociais, quando seria de esperar que acontecesse exatamente o contrário. Portanto, esperemos que haja uma nova perspectiva no Governo e, em particular, no Ministério da Saúde, que privilegie a qualidade e a dignidade da prestação de cuidados de saúde a toda a população, de acordo com os preceitos constitucionais. E não é difícil instituir medidas que visem esse objetivo. É preciso apostar na conclusão da reforma dos cuidados de saúde primários. É preciso reorganizar a rede hospitalar, não no sentido da sua diminuição forçada, porque nós já temos um número de camas muito abaixo da média da OCDE, e por isso temos dificuldades
em internar os nossos doentes, temos dificuldades em dar um destino aos doentes com problemas sociais e temos um grande risco de infecções hospitalares. Só se fala nos antibióticos e na lavagem das mãos nas infecções hospitalares. O risco das infecções hospitalares extravasam muito estas duas realidades. Desde logo a insuficiência de recursos humanos. Quanto menor o número de enfermeiros, maior o risco de infecções hospitalares. Quanto maior o número de doentes por profissional de saúde, quanto mais juntas umas das outras estão as camas, maior o risco de infecções hospitalares. Eu tenho insistido numa matéria que ainda não vi nenhuma auditoria à forma como é feita a higienização dos hospitais, que é a forma mais barata e eficaz de lutar contra as infecções hospitalares. E que eu saiba, e já tenho acesso a alguma informação, estas matérias continuam a não ser devidamente analisadas, discutidas e escritas, apesar de termos tido agora no Hospital de Gaia um surto gravíssimo de uma infecção hospitalar e, mais uma vez, só se fala em lavagem das mãos e no uso de antibióticos. Mas, por exemplo, não se fala, há condições nos hospitais para um doente submetido a antibioterapia prolongada ser imediatamente colocado em isolamento de contacto preventivo? Há condições? Não há condições. Porquê? Porque não há camas e porque não há recursos humanos suficientes. Todas estas questões têm que ser discutidas porque investir na qualidade da saúde é poupar. E é isso que inacreditavelmente alguns parecem não entender, apesar de estar escrito no relatório da Gulbenkian sobre o futuro da saúde em Portugal que a má qualidade em saúde não é só má para os doentes, é má para a economia. Pôr em causa a qualidade dos cuidados de saúde é aumentar a despesa em saúde por múltiplas vias. Não se apostou rigorosamente nada na prevenção. Podia-se ter dado o médico de família a todos os portugueses, já foi dito, há médicos de família suficientes em Portugal, estão a emigrar. Reformaram-se mais de 1000 nos últimos anos, que estariam dispostos, certamente muitos deles, a voltar a assumir transitoriamente funções, se para isso fossem minimamente remunerados. Mas alguns que aceitaram voltar a trabalhar gratuitamente. E alguns não voltaram a trabalhar porque eram financeiramente penalizados se aceitassem voltar a trabalhar. E outros desistiram porque, tendo manifestado a sua disponibilidade, estavam meses à espera de autorização para continuar a trabalhar com a sua lista de utentes, gratuitamente, meses à espera de uma autorização. E acabavam por desistir. Só se pode entender esta circunstância se havia uma estratégia, que eu diria que nem sequer era implícita, era bem explícita, de emagrecer violentamente o Serviço Nacional de Saúde para privilegiar outro tipo de prestações de cuidados de saúde. Todas estas matérias estamos convictos que serão discutidas com o próximo Ministro da Saúde, com a próxima equipa de Ministros e Secretários de Estado do Ministério da Saúde, que nós temos em grande consideração, temos, por quais nutrimos grande respeito, que são pessoas com uma formação competente, com experiência prática da realidade da gestão da saúde, conhecem os problemas intimamente, não são como alguns que até eram rotulados de grandes especialistas em saúde, mas que só o conheciam de ler nos livros, não sabiam o que se passava na realidade, não têm a sensibilidade para os problemas dos doentes. Por isso vemos com grande satisfação que no Ministério da Saúde estejam 2 médicos, estejam 2 profissionais de saúde que conhecem a realidade do contacto com os doentes e das verdadeiras necessidades de um sistema de saúde. Podem, quer este, quer os governos anteriores, quer os futuros, continuar a contar sempre com a disponibilidade total e sem reservas da Ordem dos Médicos, no sentido de caminhar na melhoria do nosso Sistema Nacional de Saúde e da prestação de cuidados de saúde com a máxima qualidade aos nossos doentes. Estes temas deste Congresso acho que justificam bem esta organização, justificam certamente a vossa presença, esta sala cheia, porque nós estamos todos motivados para discutir estas matérias. Eu não me vou alongar em considerações, quer dizer, não me vou alongar mais, porque já me devo ter alongado muito.
e vou solicitar aos nossos irmãos dos países da Comunidade Médica de Língua Portuguesa que vão agora assinar connosco este convénio. Os restantes assinarão na sessão de encerramento e, por isso, vou chamar o bastonário da Ordem dos Médicos de Moçambique, professor Zacarias, o bastonário da Ordem dos Médicos de Cabo Verde, Dr. Júlio Andrade, o presidente do Conselho Federal de Medicina do Brasil, o meu grande amigo Carlos Vital, e o bastonário da Ordem dos Médicos da Guiné, o Dr. Agostinho Ndumba, para assinarmos este convénio de cooperação entre as nossas ordens na área da formação pós-graduada, no aprofundamento da relação entre os nossos países e na esperança que no futuro seja possível desenhar uma comunidade de países de língua portuguesa sem fronteiras, de livre circulação de pessoas e bens, cumprindo aquela tão linda e célebre frase de Fernando Pessoa, que a minha/nossa pátria é a língua portuguesa. Muito obrigado a todos.